Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta sexta-feira nós vamos rezar juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, dos versículos 12 ao 19. E hoje nós celebramos a festa de São Simão e São Judas Tadeu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho hoje nos traz duas reflexões sérias. A primeira, na verdade as duas, estão fundadas em Jesus que, diante de uma decisão, diante de um acontecimento importante, ele subiu ao monte para rezar. E o Evangelho de hoje fala que Jesus ficou a noite toda em oração. Jesus, diante do momento ali onde ele necessitava escolher os seus discípulos, seus apóstolos, ele para diante do Pai e busca ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Busca ouvir aquilo que Deus tinha a dizer e a ensiná-lo. Isso vem nos questionar, porque muitas vezes nós tomamos diversas atitudes na nossa vida por impulso, ou tomamos a atitude e pedimos que Deus abençoe depois. Mas nós não temos o ato de fé, de pararmos nas diversas situações da nossa vida, colocarmos o nosso coração diante de Deus e perguntar a Ele: meu Senhor, o que eu faço nessa situação? Diante dessa escolha que eu tenho em minha vida, qual é o melhor caminho para mim? Diante de uma situação difícil, o que eu devo fazer? Eu digo isso e eu já falo a todos vocês das eleições. Nesse final de semana nós teremos as eleições aqui em Minas, só presidencial, São Paulo presidencial e governador, e assim outros estados do Brasil. Diante do nosso voto, nós perguntamos a Deus: Senhor, qual candidato o Senhor deseja que eu vote? Qual candidato condiz com o teu Evangelho, condiz com a maneira do Senhor de governar e guiar o mundo? E não é uma pergunta onde eu vou escutar aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, mas é necessário parar, aquietar, ouvir Deus. E no segundo momento, no primeiro momento nós vemos Jesus que para escolher e nós devemos seguir esse caminho. E num segundo momento eu lanço o questionamento: se Jesus estivesse no nosso meio hoje, será que nós escolheríamos seguir os seus passos? Muitos na época de Jesus o abandonaram, o deixaram,
porque acharam que as suas palavras eram duras demais, era muito difícil de ser vivida. As palavras de Jesus não caiu bem diante de algumas pessoas. E Jesus questiona os discípulos: vocês também não querem ir? Diante desse questionamento, eu trago também uma reflexão feita por Dostoiévski no seu livro Irmãos Karamazovski. Ele fala que Jesus voltou e muitos da igreja o abandonaram, o deixaram, porque não concordavam com as suas ideias, não concordavam com os seus ensinamentos. Tudo isso, meus irmãos, nos traz novamente à mente, ao coração, a necessidade de rezar, a necessidade de deixar a minha vontade, a minha certeza, aquilo que eu acho, para ouvir Jesus, para ouvir aquilo que Jesus tem a dizer. Porque senão nós corremos o risco de fazermos igual São Pedro, que chamou Jesus à parte e repreendeu, porque ele falava coisas difíceis, falava coisas que as pessoas ali não queriam ouvir. Muitas vezes hoje na nossa vida nós podemos condenar Jesus pela forma dele de falar, pela forma dele de ensinar. Por isso, meus irmãos, paremos diante de Deus, não somente nas eleições, mas em cada momento da nossa vida, para ouvirmos dele, para ouvirmos de Jesus. Qual a melhor opção nas diversas situações e qual o melhor caminho para nós seguirmos e caminharmos junto dele. Ó Jesus, muitas vezes nós somos orgulhosos e queremos ser o Senhor da nossa vida. Nós queremos ter o leme do nosso barco em nossa mão. Por isso, hoje, humildemente, nós nos colocamos humildemente aos teus pés, pedindo que o Senhor nos dê o dom da oração, o dom de nos colocarmos em tua presença sem nada, para ouvir do Senhor qual o melhor caminho, qual a melhor opção, quais as melhores escolhas devemos fazer em nossa vida. Para que a nossa vida não seja uma sequência de erros, mas seja uma vida guiada pela tua sabedoria, pela tua bondade. Por isso, Jesus, dai-nos o dom da oração, dai-nos os dons que necessitamos para deixarmos o nosso orgulho de lado e abraçarmos a tua vontade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para escutar